Fala galera, beleza? Aqui é o Marcos, esse é o meu canal. Já deixa o seu like no vídeo e faça a sua inscrição, vai ajudar demais no crescimento do canal. Então bora lá. Enfim, né? Depois de muitos rumores, de muita assim, não é expectativa, né? Mas depois de muita notícia, né? Muitas cara, eu vejo como sem nexo, né? Sobre aonde ia jogar, né, o Cristiano Ronaldo, né, o nosso robozão aí, o craque português aí, já que ele estava para cumprir o contrato dele com o Al Nassr, né, que ia expirar agora dia 30, né, ia terminar agora dia 30, né, dia 30 de junho. E, cara, muitas notícias rolaram, né? O Cristiano Ronaldo tá rolando o Mundial de Clubes, né? A Copa do Mundo de Clubes, né? Primeira edição. E tinha muita notícia rolando, né? Vai fechar com um clube brasileiro, né? Para disputar o Mundial. Vai fazer um contrato pontual para jogar pelo Monterrey do México, porque o Sérgio Ramos tá lá. Ele teve proposta de clubes argentinos. Realmente ele teve proposta de clube argentino, né? Principalmente do River Plate, né? Agora já tá na fase de mata-mata, né? Nas oitavas de final da Copa do Mundo de Clubes. Mas eu já fiz alguns vídeos sobre esses rumores, né? Da onde ia parar o Cristiano Ronaldo. E eu falei desde lá atrás, eu falei assim, pra mim ele vai seguir no Al Nassr, né? Já tinha aqueles rumores lá, alguns meses mais atrás, de que ele ia ter o contrato renovado com o Al Nassr e ia ser um contrato mais alto, de maiores cifras ainda. Ele já era o jogador mais bem pago do mundo. Ele é não só o jogador mais bem pago do mundo, ele é o atleta mais bem pago do mundo. Se unir todos os esportes, ele já era, no seu primeiro contrato com o Al Nassr, o atleta mais bem pago do mundo. E do futebol ele era disparado mais bem pago. Enfim, ele renovou com o Al Nassr, né? Então, aquilo que eu vim falando lá atrás, dentro de todos os rumores, né? Até pela questão... Eu vejo até pela questão... no sentido global da coisa, né? Aonde ele ia jogar? Eu não conseguia ver, eu falei isso no outro vídeo, ele fazendo um contrato pontual para jogar o Mundial de Clubes. Primeiro que isso, eu não lembro de algum jogador que já fez isso. Posso estar enganado de falar que não teve algum contrato pontual desse tipo, mas eu não lembro, tá? E ainda mais um jogador do calibre dele, né? Tem toda a questão da imagem dele, né? Tudo mais, né? E ele nunca se mostrou muito interessado, assim, nas entrevistas, ele nunca se mostrou muito interessado em participar do Mundial de Clubes. Obviamente, se ele tivesse classificado com o Al Nassr, né? Pela Copa dos Campeões deles lá, do continente deles, ele ia jogar, obviamente, né? Ele é extremamente dedicado, ia correr atrás de seus recordes e tudo mais, né? Mas ele, em entrevistas, ele nunca se mostrou muito interessado em participar desse Mundial. Quanto mais fazer um contrato pontual com algum clube para poder participar, né? E depois fechar com outro clube. Mas enfim, eu já falava isso desde lá atrás, que ele ia renovar com o Al Nassr, né? E já tinha esse rumor de que o contrato dele ia ainda ser com cifras bem mais altas ainda. Enfim, foi concretizada a renovação, né? Cara, eu olhei vários portais aqui, né? E, em resumo, assim, é o mesmo conteúdo, a mesma notícia, tá? O Cristiano Ronaldo renovou seu vínculo com o Al Nassr, né? Por 2 anos, tá? Então até 2027. Então, assim, por mais 2 anos a gente vai ver ele jogando aí, né? Ele que não... vamos dizer assim, não manifesta assim que ele quer se aposentar, né? Pelo menos não tão já, né? Ele vai jogar a Copa do Mundo o ano que vem, né? E acabou de ganhar um título aí, né? Com a Liga das Nações aí com Portugal, né? Então, assim, cara, recorde atrás de recorde, né? Ele levou, junto com a seleção portuguesa, ele levou a seleção portuguesa, né? A um nível que ela nunca esteve, né? Mas, enfim, ele renovou, né, o contrato que terminaria agora dia 30, né? Assinou um contrato, o mais lucrativo da história do futebol, disparado, né? Ele vai receber aí praticamente 4 bilhões por esses 2 anos. O jornal The Sun crava 3,7 bilhões na cotação atual, ele vai receber nesses 2 anos de contrato.
Cara, o contrato, às vezes a gente olha, pô, caramba, o jogador, né, em fim de carreira, vamos dizer assim, né, já tá com 40 anos, né? Um contrato com cifras tão, assim, absurdas, né, para um jogador de futebol e para um atleta também, né? Cara, o Al Nassr, né, ele é um... Até tava pesquisando aqui, ele faz parte lá do... tem o PIF, né, que é um fundo de investimento saudita lá, que inclusive está patrocinando também a Copa do Mundo de Clubes, tá? Se você olhar lá nas placas de propaganda do lado lá, tá escrito PIF lá, né? E pesquisem para vocês verem. O PIF, ele é um fundo de investimento público, né, da Arábia Saudita, né? Ó, é um fundo soberano da Arábia Saudita, é um dos maiores fundos soberanos do mundo de investimento, com bilhões de dólares em ativos sob gestão. O PIF, né, esse fundo de investimento, ele desempenha um papel crucial na estratégia de diversificação econômica da Arábia Saudita, conhecida como Visão Saudita 2030, tá? E esse fundo saudita, ele comprou esses clubes da Arábia Saudita, o Al Nassr, juntamente com o Al Ahly, Al Ittihad e o Al Hilal. São simplesmente os 4 principais clubes da Arábia Saudita. Clubes esses que até alguns anos atrás ninguém conhecia, ninguém ouvia falar, ninguém via campeonato. Hoje em dia a gente já assiste, tá? Quem não gosta de assistir um campeonato saudita vendo o robozão jogar? Cara, eu gosto, vou ser bem sincero, eu gosto, né? Então, assim, tudo para movimentar essa questão econômica, né? Na Arábia Saudita, né? E nada melhor do que o principal esporte do mundo para isso, né? O esporte mais popular do mundo, né? E, vamos dizer assim, o mais rentável também, né? O que tem mais adeptos, o que tem mais fãs, né? Disparado é o futebol, tá? Não à toa que na Copa do Mundo, o mundo para assistir, né? Principalmente o Brasil. Desculpa, galera. Então, ó, seguindo aqui um dos portais aqui que eu dei uma lida aqui para ver o conteúdo sobre o contrato dele. Daí vem aquelas continhas básicas, né? Quanto que ele ganha por minuto, por hora, por dia e por aí vai, né? Enfim, Cristiano Ronaldo ele vai receber por volta aí de 1,3 bilhão por ano em contrato com o Al Nassr, né? E de acordo com a imprensa europeia, o atacante ainda terá direito de um percentual das ações do Al Nassr e bônus por metas atingidas. Cara, quando se fala assim de salário, de jogador, contrato e tudo mais, né, nunca é exato, né, o que é divulgado, né? A gente não sabe muito bem, às vezes pode ser menos, pode ser, mas às vezes é até mais do que é divulgado, né, cara? Eu sei que é um contrato absurdo, né? O novo contrato de Cristiano Ronaldo vai levar ainda mais o salário do jogador, né, cravando ele como o mais bem pago do mundo, não só do futebol, como eu falei, como se juntar todos os esportes, Fórmula 1, NBA, o basquete americano, né, os tenistas, né, jogadores de golfe, né, pugilistas, atletas de luta. Cara, o dele é o salário mais bem pago do mundo, né, o atleta mais bem pago do mundo até então, né, e do futebol ele é disparado, tá, nem lembro quem que é o segundo, não sei se é o Mbappé, quem que é. E ele ainda vai receber 200, de acordo com a imprensa europeia, né? 209 milhões de euros por ano. Cerca de... Não, esse é o valor que ele recebe por ano, né? De salário. E ainda receberá 15% das ações do clube saudita. O vínculo vai até 2027. Cara, é um baita de um contrato, né? E como eu falei, você vê que o Al Nassr é um dos clubes que tem o investimento lá do fundo saudita, né? Para diversificar, né, a questão econômica lá do país, investimentos e tudo mais, né? Cara, nada mais do que pegar um jogador do calibre dele, porque daí não é só o futebol, né? Tipo assim, não é só o futebol do jogador, né? Cara, é a imagem do cara, né? A imagem que ele traz pro futebol do mundo. Como eu falei, pro futebol saudita, né? Como eu falei, ninguém assistia campeonato saudita, né? Ninguém se interessava pelo campeonato saudita. A gente sabe que é um campeonato de um nível mais baixo, mas olha os jogadores que estão indo jogar lá. Benzema foi. O Benzema ainda podia continuar jogando na Europa. Fora os outros jogadores, o Neymar foi pra lá, né? Com o Neymar, né? Ultimamente ele não dá certo em nenhum clube, né? Mas foi lá, rachou de ganhar dinheiro também no Al Hilal, nem jogou, né?
ficou mais afastado, quase nem fez jogo, não fez gol. Mas também um jogador que, por mais que ele tenha as lesões dele, né, o Neymar, cara, ele tinha lenha para queimar na Europa ainda, né? Não, mas ele foi, obviamente, pelo dinheiro, né? E nisso também gera mais visão, né, pro futebol saudita, né? Então assim, o jogador desse calibre, né, cara, é pra movimentar a imagem mesmo do país, né, como um todo, né? Em resumo é isso, cara. Eles usam o futebol como ferramenta pra fazer isso bem, né? E, cara, são inteligentes, na verdade, né? E você acha que tá ruim pro Cristiano Ronaldo? O cara tá... A gente fala em fim de carreira, né? Mas o cara, na minha visão, ele, né, mudou o futebol dele, mas ele tá voando, mete gol pra caramba, né? Se eu não me engano, tinha uma parte aqui da matéria que fala, ele tem, né, 111 jogos pelo Al Nassr e 99 gols. Cara, arredondando dá um gol praticamente por partida, né? Então, assim, por mais que seja no futebol saudita, cara, tem gente que joga no futebol, sei lá, francês, que é um futebol fraco e não consegue fazer essa média de gols. Joga lá no campeonato dos Estados Unidos lá e não consegue fazer um gol, uma média de um gol por jogo, né? Mas enfim, né? E ele, né, os principais objetivos do Cristiano Ronaldo é fazer os 1000 gols, né? Gols oficiais, ele tá a caminho de ser o primeiro atleta a fazer, né? Em partidas oficiais, né? E disputar a Copa do Mundo do ano que vem bem com a seleção portuguesa, né? Então, cara, obviamente ele quer levantar títulos também com o Al Nassr, né? Tem uma proposta também que veio junto com a renovação de contrato dele, né? De melhorar o time, deixar ele muito mais competitivo, né? E também e o Jorge Jesus também, que, né, é o técnico português, né, que fez sucesso no Flamengo aqui, né? Ele que estava no Al Hilal, né? Que é um rival do Al Nassr lá na Arábia Saudita. Ele fechou com o Al Nassr também, né? Se eu não me engano, acho que eu vi ontem essa notícia. Então ele fechou com o Al Nassr também, né? E vão se dar super bem, certamente, né? Então, de acordo com o jornal The Sun, Cristiano Ronaldo ainda terá direito das luvas, né? Como eu falei, né? Ele já fala em 28,7 milhões de euros, cerca de 184,7 milhões de reais. Isso são as luvas. E os seguintes bônus: 93,9 mil euros por gol. Caramba. É uma máquina de gol, né? Vai ganhar muito dinheiro ainda nesse sentido. 46,95%. 47 mil praticamente euros por assistência, tá? 9,39 milhões de euros por título no Campeonato Saudita. Esses são os bônus, hein, gente? 4,7 milhões de euros por artilharia no Campeonato Saudita e 7,6 milhões de euros por classificação e título na Champions da Ásia, né? A Liga dos Campeões da Ásia. Caramba, cara, esses são os bônus do cara. O cara vai rachar de ganhar dinheiro, mano. Ele ainda terá, né, segundo o jornal aqui, ele ainda terá 16 pessoas para trabalhar para ele, né? 3 motoristas, 4 empregadas domésticas, 2 chefes de cozinha, ele leva muito a sério a alimentação dele, né? 3 jardineiros, caramba, jardineiro pra caramba, hein? E 4 seguranças, né? Promessa de reformulação no time, que é isso que eu já falei, teve a chegada do Jorge Jesus, tem um rumor de que o Al Nassr quer atravessar o Zenit ali na contratação do Gerson, né, que está no Flamengo, inclusive está lá disputando o Mundial de Clubes com ele. E tem aqui, né, aquela continha básica que eles fazem, né? O novo salário do Cristiano Ronaldo no Al Nassr por ano 209,1 milhões, né? 1,3 bilhão por mês, 17,3 milhões por semana, arredondando em 4 milhões por dia, 572 mil euros por hora, praticamente 24 mil euros por minuto, 398 arredondando aí euros, e por segundo praticamente aí 7 euros.
né? É uma continha aí, né, ridícula que eles fazem, né? Mas é isso, galera. Cristiano Ronaldo, então, segue no Al Nassr. Já vinha falando sobre isso. Normal ter rumor em cima do cara, porque o cara, né, da mídia, né, o cara entrega matéria, né, tinha rumores lá de que ele ia fechar, caramba, com o Botafogo, Fluminense, Palmeiras. O que menos falaram foi o Flamengo, né? River Plate, Monterrey, por aí vai, né? Mas enfim, ele vai seguir no Al Nassr por mais 2 anos e seguindo aí como o atleta mais bem pago do mundo, disparado no futebol e entre todos os esportes o atleta mais bem pago do mundo. Beleza, galera? Então é isso. Vamos continuar acompanhando aí, no mínimo por mais 2 anos, essa máquina de fazer gol, né? Que estará também na Copa do Mundo ano que vem e seguirá agora no Campeonato Saudita. Beleza, galera? Deixa seus comentários no vídeo aí. O que vocês pensam aí do nosso robozão aí seguindo aí no Al Nassr? Vai chegar nos 1000 gols ainda esse ano? Acho que talvez não, né? Mas não é de se duvidar, né? Mas aí, ele na sua caminhada aí para rumo aos 1000 gols em jogos oficiais, ano que vem chegar bem na Copa do Mundo, ele segue aí no Al Nassr. Beleza, galera? Até mais, até o próximo vídeo, até a próxima aventura. Até mais.